Você fez a entrevista e tal, e aí decidiu ir. Meu, quanto tempo demorou até você passar e até você chegar na Alemanha em si, né? Quando você marcou a viagem, começou a preparar a documentação e tal. Foram uns 3 meses desde que eu falei, porque o recrutador me chamou, e aí, entre ele me chamar e eu conversar com o meu chefe, demorou umas 2, 3 semanas. Eu até pensei, cara, não vou receber mais um feedback, já era, meu inglês é ruim, eu vou tentar fazer outras. Mas nessa época foi até engraçado porque eu tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de um amigo meu. E eu acho que era em março isso, mas ele ia se casar em abril, 27 de abril, se não me engano. E quando acertou e me perguntaram qual a sua disponibilidade, eu falei, ó, eu vou ter um casamento, só posso ir depois. E aí no dia seguinte eu peguei o avião pra vir pra cá, porque eles queriam o mais rápido possível, né? Mas demorou uns Cara, 4, 3 meses, porque também tem, Olha, tem que tirar o visto, né? sim, mas, cara, isso não é nada. 6 meses é muito rápido, sabe? O meu mesmo, eu não lembro exatamente quanto, mas certeza que foram mais de 6 meses. Sabe? Só de pegar o visto, mandar documentação, papelada. Eu tô vendo aqui, ele me chamou em dezembro. Era perto do Natal. Aí foi meu presente de Natal. E aí eu vim pra cá 1º de maio. Sim. O alguns meses. casamento não foi o do Gabriel Lima, porque nesse tu faltou. Então foi algum outro amigo teu aí. Cara, Esse daí eu verdade. sei que Um vacilão. eu sei que tu não tava. Um vacilão, cara. Mas Até hoje é, tenho, Cara, eu sério, tenho um pouco de mágoa, sabe? top, Eu tenho top, top mágoa. 3 Eu, arrependimentos da minha vida, isso daí. três não, arrependimentos. Sério, cara, sério. a gente pode falar aqui que na verdade ele não faltou, mas que ele tava magoado de eu ter casado, da gente não ter mais aquela parceria explosão. Bromance. Acabou o Pô, bromance. foi. Vamos lá, então. Entrevista, gostei da empresa, fiquei nervoso, esperei ali, me chamaram, passei. Cara, e agora vou me mudar. Antes de perguntar de ti, antes de falar de você, como foi tua família? Porque, cara, é uma mudança gigante. Tu não tá saindo de Santos pra ir pra São Paulo. Então, como que tua família reagiu a isso? Cara, é até engraçado tu falar isso, porque na época eu tava namorando ainda. E como eu não sou cidadão europeu e nem era casado, eu nem ia poder trazer a minha namorada da época. E, cara, foi uma decisão difícil. E eu tomei a decisão certa. Eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E era uma oportunidade única, eu não ia poder deixar passar. E eu acho que se eu não tivesse vindo, eu ia me arrepender pro resto da vida. Ia ficar pensando como seria, como seria. Os meus pais foi bem tranquilo, porque é lógico, saudade, né? A vida inteira na asa da minha mãe, do meu pai, sai assim do nada. E não é que eu tô saindo pra outra cidade, eu tô saindo pra outro continente. Não dá pra tu pegar um ônibus e me visitar. São 13 horas de voo. Eu ia pro continente que eu não conhecia ninguém, não sabia falar o idioma. Minha mãe estava preocupada por isso também. Como que você vai se virar lá? Meus irmãos foi mais tranquilo, porque irmão é bem mais tranquilo, eles apoiaram na hora, mas eles entendem, a gente entende também. Irmão é só irmão Mas o só daqui, manda Bruno um foi irmão. mais. beleza, Vai só com Deus. É, é ele só, isso. ele só mandou o Pix pra mim e falou, ó, não esquece de mim. Deixou o Pix lá, que nem tinha na época, mas ele nem liga tanto. O que pesou mais foi o lance da namorada na época, de tu vai me deixar, mas aí como tu vai pra lá, tu vai estar na Alemanha, vai ficar sozinho lá, e assim, foi muito bom. Eu agradeço demais a minha mãe, meu pai, a criação que eu tive de saber diferenciar as coisas, de saber falar não, de saber me dar valor e colocar na frente, saber que ia ser temporário, depois poderia vir, mas que eu não podia perder essa oportunidade. E então foi o único atrito assim, mas também eu me decidi rápido, eu não fiquei pensando muito, era uma coisa que eu queria. Desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu queria. Eu acho que tu lembra, Rubens, que eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras uma época, mas não me aprovaram para ir para a Alemanha porque eu tinha muita falta na faculdade. E é até engraçado porque o único professor que eu não faltava era o Fernando Bassi, que até um abraço para tu, que eu sei que você está escutando. Ele tinha, no mesmo dia da aula dele, tinha futebol da empresa, e ele não deixava eu ir pro futebol. Às vezes eu ia, mas ele ficava bravo quando eu voltava para ir jogar. E o pessoal da empresa tirava sarro dele. E aí eu, estando já inserido no mercado de trabalho, já sabia o que precisava. Mas então, beleza, Nesse, legal.
Foi uma explicação bem legal, boa. E só que tu acabou falando muito mais, até porque eu perguntei mais da tua família, mas como foi pra ti? Tu contou um pouquinho aí, porque tu teve que tomar uma decisão, mas como que foi? Tipo, tu ficou muito ansioso? O que parece que sim, porque tu falou que 4 meses demorou muito, e 4 meses é metade do que foi pra mim. Ou foi simples? Falar, cara, só fazer o processo, esperar e vambora. Pra mim foi muito simples, até porque a ficha não caiu, eu acho. Porque quando eu recebi o sim e eu comecei a me preparar, eu estava muito atarefado no Walmart, tinha que entregar o projeto. Então nem deu tempo de eu pensar, nossa, eu tô indo para um outro continente que eu não conheço ninguém, eu não sei falar o idioma, eu não sei se esse cara que tá me contratando existe mesmo, se eu vou chegar lá e vão roubar meus órgãos. Assim, eu fui muito corajoso. E nem deu tempo de eu pensar e refletir mesmo no que estava acontecendo. Porque, que nem eu falei, uma coisa é ir para outra cidade e se der algum problema você pode pegar um ônibus e voltar para casa dos seus pais. Outra coisa é estar em outro continente que você não conhece ninguém. Eu acho que a ficha só caiu mesmo quando eu cheguei aqui. E aí eu acordei e vi que eu estava longe e não tinha mais o que fazer. Mas o processo, até por esse projeto que estava rolando no Walmart, não deu muito tempo de eu ficar pensando. Eu me decidi ir, eu sabia que iam ter os lados positivos e negativos, eu ponderei, ia ter muito mais lado positivo, e na época o euro nem estava tão alto, na época era 4 euros só. Se fosse hoje em dia eu iria, certeza, tá quase 7. Quatro reais o euro. Né? 4 reais o euro, isso. Então, eu acho que na verdade a ficha não caiu tão cedo, demorou para cair. Porque se você, hoje pensando, talvez, não sei se foi irresponsável, mas eu não refleti tanto quanto eu acho que eu deveria ter refletido sobre essa decisão. Cara, mas eu te entendo Conforme muito. você vai ficando porque- mais velho, né, cara? Você vai pensando mais na... Acho que quando a gente é mais novo, a gente não pensa tanto, né? Tipo, sei lá, vai... Cara, vamos, é na Europa, vamos lá. A gente, conforme vai ficando mais velho, começa ficando mais chato com decisões, gente. Eu acho que é normal. Também, mas eu me identifico bastante porque foi parecido. Todo mundo perguntava o tempo inteiro: "Ei, tu tá nervoso, tá ansioso?" E às vezes eu até falava que sim, só pra não decepcionar, sabe? Porque às vezes eu falava não, e a pessoa falava: "Como assim? Tu vai se mudar?" Só que pra mim, até chegar aqui, minha vida tava de certa forma normal. Era mais preocupação de se o visto vai sair ou não, mas fora isso, minha vida, claro que mudou um pouco, tu tenta ver mais as pessoas, sabe? Tu sabe que uma hora tu não vai chegar, mas fora isso, não muda muita coisa. E eu acho que para tu deve ter sido parecido também no momento de dar tchau pros teus pais no embarque ali. Ali foi, eu acho que Cara, onde eu realmente tchau, percebi. pior momento. Porque eu não tava, Tem eu não essa tava cena, chorando né? antes, não conversava com minha mãe sobre isso, a gente tava normal, tava meio que, ele vai pra Alemanha ali e já volta. Só que na hora que você tem que passar aquele portão e aí não tem mais volta, ali foi, a gente começou a se abraçar, a chorar, aí ali foi difícil. Quem que Foi o chorou primeiro mais, fato. Vini? Momento revelação, hein? Cara, Sua eu pai ou sua sou, mãe? acho que foi minha avó, na verdade. Minha avó Ou foi a que seu mais irmão que chorou. tava. Ou seu irmão de felicidade que ia ter o quarto só pra Meu ele? irmão tava feliz que ele ia pegar meu quarto, porque meu quarto era maior que o dele. E ele já falou, esse quarto é meu agora, pode ir. Toma aqui minha camisa do Brasil que tu esqueceu a tua. E foi isso. Ele te deu a camisa? Mas deu porque, como eu falei, tipo, eu não tava me planejando tanto. E aí na semana de ir embora eu pensei, puta, ia ser legal ter uma camisa do Brasil pra levar. Vai ter Sim. Copa, né, próximo ano. E aí eu não tinha camisa do Brasil, não achava pra comprar, era muito caro. E aí no dia meu irmão tava com uma camisa do Brasil e ele falou, pega aqui, minha camisa ficou com o teu quarto. Aí foi isso. Ah, legal. É legal, meu irmão também me deu uma camisa, só que do Corinthians na época. E, pô, foi irado. Tipo, quando ele chegou assim, acho que um dia antes, chegou com a camisa, aí foi a hora que dá aquela emoçãozinha assim, de falar, caramba, cara, eu tô Suou o saindo olho, né? mesmo. É. Soou um pouco Pô, o olho. e tu tá falando da família. Eu nem quis que minha família fosse no aeroporto, cara. Falei, despedida é aqui, porque eu fiquei, mano, depois eles vão voltar do aeroporto até Santos, todo mundo meio abalado. Falei, não, ó, despedida é aqui e eu sigo pro aeroporto, mas é tenso mesmo. É, segunda vez que eu voltei, né, depois pra voltar pra Alemanha, eu fui sozinho pro aeroporto por causa disso. Minha avó, eu falei que foi a que mais chorou, ela chorou em casa, porque ela também não foi pro aeroporto.
Sim, é sim. difícil. Chora no É quarto, difícil né? esse É mais trauma. confortável, pelo menos. Eu falei, não, tem que voltar minha mãe de ônibus 2 horas e meia no ônibus. Eu falei, não, É. fica aí. Chora aqui no Cara, quarto mesmo, que é melhor. Mas é cara, um momento minha, difícil. minha mãe chorava quando eu ia de Santos pra Campinas e voltava no final de semana, cara. Tipo, imagina quando eu for É, pra mãe. fora do país, cara. Tipo assim, a mãe é mãe, né, velho? Mãe é a primeira a É, chorar já, cara. Mas eu imagino que aí, nesse esquema de fora do país, além da mãe, aí chora o pai, chora a avó, chora todo mundo mesmo. Chora todo Porque sim, mundo. sim. não é tão perto, né, cara? Tem um pouco bate um pouco esse sentimento, acho, né, pra vocês, de falar assim, meu, cara, tipo, se eu quiser esse final de semana lá, não dá assim tão rápido, né? Não tem um pouco isso na cabeça, É. assim. Sim, E é essa é uma grande caro. diferença, porque quando eu tava morando em São Paulo, ó, 1 hora e meia, né? Porque fim de semana não tem tanto trânsito, tu desce pro Santos ali, 1 hora e meia tá em casa, acabou. E, putz, agora 1 hora e meia tu tá, né? 3 horas eu tô na Alemanha, sabe? É outra coisa. E no Brasil é 12 horas, né? Sei lá, mais ou É, menos 12 horas. Não voltei eu mais lembro lá. que eu acho que eu me defendia falando, eu tenho irmão gêmeo, ninguém vai sentir falta, brincando, né, pra não ter que pensar. Mas na hora de ir embora não dá, não tem como. Eu não vou falar pra vocês, quem tiver a oportunidade, faça isso, porque é ruim. Mas já se prepara que essa despedida é difícil. Mas eu gostaria então de mover um tema aqui, porque a gente falou de sentimento e agora vamos falar de outro, que é a raiva, né? A parte burocrática. É, quantos documentos tu teve que juntar? Quer dizer, não precisa falar, mas quanto tempo demorou? Foi fácil, difícil? Como que foi a parte de documentação? Porque Cara, até sair o visto, nada é certo. Tu pode passar na vaga, tu pode ter passagem, tu pode já ter visto apartamento, mas tu tem um grupo, um grupo de pessoa que vai decidir teu futuro ali, literalmente, e tu não tem nada pra fazer. É só mandar e esperar. Como que foi o teu? cara, cara, essa é a parte mais difícil. É mais difícil que qualquer prova técnica, é a burocracia. E na Alemanha é muito burocrático. Eu não sei como que é Portugal, mas aqui eu recebo carta até hoje. Eles mandam carta porque eles querem tudo em papel. É muito burocrático. E assim, o visto que eu estava aplicando era um visto para quem é especialista, né? Que é o Blue Card que eles falam na Alemanha, que são para as pessoas que têm curso superior, bacharel, e tem 5 anos ou 4 anos de experiência. São para as pessoas que eles não conseguem achar aqui. E até por isso as entrevistas técnicas eram difíceis, porque eram para vagas de especialista. E para esse visto, tem muito formulário. É sério, no consulado tem uns 10 formulários que você tem que levar para a embaixada alemã, que fica bem em São Paulo, mais perto. E eu não sou um cara organizado. Então, sempre que eu ia de Santos para São Paulo, eu esqueci alguma coisa. Ou eu não imprimi a parte de trás do formulário que eu não vi, ou eu esqueci uma foto 3x4, porque não é foto 3x4 que tem que levar, é foto biométrica que eles falam. Então, eu lembro que eu tive que fazer 2 bate-voltas para São Paulo de ônibus para poder resolver, porque faltava documento, era muita coisa. E até porque na própria documentação não é tão claro o que você precisa. Porque tem parte da documentação que o seu empregador que tem que dar. Eu tive sorte desse recrutador também trabalhar com isso. Eles me indicaram uma pessoa só para me auxiliar. Ele só me auxiliou, mandava e-mail e ele respondia na hora. Do que tinha que fazer, tamanha burocracia que é. Uma pessoa não consegue fazer sozinha. É muito difícil. E se você está se preparando para ir para a Europa, se você não tem cidadania europeia, né, eu acho que com cidadania é mais fácil, já se prepara já compra uma pastinha. Eu tive que comprar uma pastinha para guardar os formulários, para guardar os arquivos, fazer um checklist no Google Keep dos arquivos que eu já tinha feito, porque é muita burocracia. E você não ganha o visto final, você ganha um visto, pelo menos no meu caso, eu ganho um visto temporário para você poder ficar 3 meses lá e nesse tempo tirar o visto na Alemanha, que você precisa de mais documentação na Alemanha, na embaixada alemã lá, para comprovar residência, empregador. Mas um momento muito simbólico dessa parte que eu gostei foi a hora do contrato. Porque para você poder tirar o visto, você tem que levar o contrato com o empregador. Então eles mandaram para mim a versão digital, eu assinei, só para a gente já ter uma versão digital assinada, mas eles também mandaram a versão impressa pelos correios, né? Pelo DHL deles.
Então, quando eu recebi aquele documento, foi marcante, porque, cara, eu tava ali com um contrato que eu tava empregado na Alemanha, e mesmo assim eu não podia fazer nada, porque a moça do consulado alemão falou que eu esqueci a foto e falou que eu não tinha os documentos certos, mas é bem burocrático.